Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aulinha de hoje, então vamos começar com a leitura do cabeçalho. MF, professor Djalma Pimentel, Boritizal, 19 de novembro, ano 2020. Hoje é quinta-feira, professora Letícia, primeiro ano B, e o nome completo de vocês. Português, apostila 2, lição de casa 5 e 6. Daqui a pouquinho a gente vai para português, tá bom? Vamos fazer a de matemática. Numerais de 0 até 20 com o nome, nós vamos escrever eles por extenso, o nome deles, né? 0, 1, 2, 3, não é 3, não, é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí tá faltando 10, tá bom? 10 não tá aqui, tá? Tá faltando 10, aí vocês colocam aqui, por favor, tá bom? 10, 10, viu? Não é 10, não, é 10. Coloca 10 aqui, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Só isso, pessoal, vai escrever o nome do número, tá? Escreva por extenso, combinado? Agora, história, ó, apostila 2, ficha 6, escola também tem história. Pessoal, realize as atividades com carinho e capricho. Beijos, tia Elis, tia Letícia e tia Silvânia. Agora a gente vai ver português e depois nós vamos ver história. Então vamos começar. Escreva um pouco sobre o que você aprendeu a respeito dos mitos do nosso folclore. Escolha um deles ou, se preferir, crie um de sua imaginação. Só não vale escrever novamente sobre o boi da cara preta, combinado? Bom, pessoal, a gente ouviu muitas histórias, né, sobre os mitos do folclore brasileiro. Vocês podem estar escolhendo um que não seja sobre o boi da cara preta e escrever um pouquinho sobre o que você aprendeu a respeito dos mitos, daquele, né, ou de algum personagem também, tá bom? Aí vocês também podem criar um da imaginação de vocês, tá? Só não vale escrever novamente sobre o boi da cara preta, combinado? Vocês podem criar, vocês podem escolher algum mito, personagem aí e escrever um pouquinho sobre ele, combinado? Agora nós vamos para a lição de casa 6. Que danada essa Cuca! Ela misturou todas as palavras do livro sobre Saci. Não dá para entender nada. Veja abaixo e ao lado como ficaram algumas frases. Olha aqui a danada da Cuca. Organize as palavras segundo a numeração e escreva a frase corretamente nas linhas. Então, pessoal, aqui nós temos o número, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem que seguir a sequência do número para desembaralhar o que a Cuca fez, né? Porque a Cuca, ela embaralhou tudo que estava escrito sobre o Saci. E a gente vai desembaralhar as palavrinhas. Então, nós vamos começar no número 1, ó. O, depois número 2, Saci. Depois número 3, usa. Depois número 4, capuz. E depois número 5, vermelho. Aí vai escrever o Saci usa capuz vermelho. Aí nós vamos para a letrinha B. Aqui também tá todo misturado, porque a Cuca fez uma mistura, né? E aí a gente vai seguir a sequência numérica. 1, 2, 3, 4. Ele adora fazer estripulias. Ele adora fazer estripulias. Vocês vão escrever a frase correta aqui, seguindo a sequência numérica corretamente, combinado? Agora que você conhece bem o Saci, faça uma ilustração dessa personagem e mande um recadinho para ela. Então, vocês vão desenhar o Saci aqui e vão escrever alguma coisa, né? Vocês vão mandar um recadinho para ele, tá bom? Aí vocês podem fazer o recadinho que vocês quiserem, do jeitinho que vocês preferirem. Vão colocar o nome e a data, tá bom? Agora nós vamos para a história. Tempo de brincar, tempo de aprender. Ficha 6. Escola também tem história. Com o passar do tempo, as escolas sofreram algumas mudanças. Uma delas, bem interessante, tem a ver com a formação das salas de aula.
Os meninos eram separados das meninas. Os alunos não podiam falar durante as aulas. E para os que não lhe obedeciam, o professor usava palmatória. Bom, pessoal, então aqui hoje em dia, né, vocês já podem ver que os meninos estudam com as meninas, né? Não tem nada a ver mais. E antigamente, os meninos não podiam estudar com as meninas, né? Ó, era separado das meninas. Os meninos eram numa sala, as meninas eram em outra, né? E, pessoal, não podia conversar de jeito nenhum. Igual hoje, na hora que a tia Letícia está explicando, tem que ficar em silêncio para aprender. Mas vocês podem fazer perguntas, eu pergunto para vocês, vocês me perguntam. Naquela época não podia abrir a boca para nada, não podia conversar, nem mesmo depois que a professora terminasse de explicar. Era silêncio total, os alunos nem perguntavam, mesmo que tivessem dúvidas, tá? E hoje em dia não, vocês têm dúvida, vocês perguntam, vocês vão até a mesa, a gente toma leitura junto, a gente conversa, eu pergunto para vocês, vocês me respondem, a gente tá sempre conversando. Naquela época era só o professor que falava, o aluno tinha que ficar de boquinha fechada, só prestando atenção e fazendo as lições. E também, pessoal, além de tudo isso, né, tinha uma coisinha chamada palmatória. Essa palmatória era para menino que não obedecia. É isso daqui a palmatória, ó. É isso daqui, tá vendo isso daqui? Sabe o que acontecia, pessoal? A criança que não obedecia tinha que dar a mãozinha e aí o professor ia lá e batia bem forte com essa palmatória. E aí a criança nunca mais, né, sempre obedecia, não fazia feiura mais. Mas o que acontece hoje? Jamais que pode acontecer isso, né? Ninguém bate ninguém, nem com a palmatória, nem sem palmatória. Todo mundo se respeita, né? A criança... se tiver algum problema de falta de respeito, a mãe é chamada na escola e a gente é resolvido, mas vocês são crianças muito educadas, então não existe falta de respeito, né, na nossa sala, é todo mundo respeitando todo mundo, né? Mas antigamente a criança que não obedecia, não ficava quietinha, não fazia tarefa, né, fazia algum tipo de feiura, ela tinha que dar a mãozinha e sabe o que acontecia? A professora ia lá e dava uma palmada na mão dela com essa palmatória e doía muito, 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 né? E os pais, se fossem chamados na escola, os pais também batiam nas crianças, porque, nossa senhora, não podia ser chamado na escola, né, naquela época. Então, a escola mudou muito. O que precisa continuar daquela época, pessoal, é o respeito, né? O professor, ele tem que ser respeitado e também tem que respeitar o aluno, tá bom? Vocês têm que respeitar os professores, os mais velhos, né? Os funcionários, o pai e a mãe, né? E a gente também tem que respeitar vocês, não é verdade? Então, pessoal, essa é a diferença de antigamente, né? As meninas eram separadas dos meninos, hoje estudam todos na mesma sala. Também era a diferença das carteiras, olha só como que é. Hoje em dia, né, as carteiras, vocês ainda não estudam com essas carteiras, mas quando vocês crescerem mais um pouquinho, vocês vão estudar com esse tipo de carteira. E antigamente era esse tipo de carteira aqui, ó, tá vendo? Não tinha jeito nem de se mexer, ó, sentava e ficava quietinho, né? Então, essa é a diferença, pessoal. Aqui, ó, nós já vimos que a sala de aula, o jeito da sala de aula, ele pode ser junto, né? Antes, pode fazer em círculos, a gente pode pôr enfileirado, pode sentar em grupo. E antigamente era todos enfileirados, né? Não podia mudar o jeito da sala de aula. Hoje nós usamos computadores, né? Nós usamos tablets, celulares. Naquela época nem sabia que existia isso, né? Uma época muito antiga, nem sabia que existia. Os materiais eram diferentes e hoje é totalmente diferente, né? Antigamente os materiais eram diferentes, né? Os cadernos eram diferentes, os lápis, as borrachas eram bem diferentes. E agora tem uma tecnologia enorme, né? Muita coisa mudou, tá bom? Então, um beijinho pra vocês, pessoal. Espero que tenham gostado de aprender um pouquinho sobre a escola, né? Sobre a história da escola de antigamente. Um beijo e até amanhã.